Este aqui é o Saara, o maior deserto quente do mundo. Possui uma área de 9.200.000 km² e corresponde a cerca de 30% do continente africano, cobrindo países como Marrocos, Egito e Líbia. O deserto é maior que todo o território brasileiro, mas sua população chega a apenas 2,5 milhões de pessoas, menos de 2% da população do Brasil. A densidade demográfica é tão baixa porque a região é caracterizada por dunas arenosas como as do Saara Central, que cobre países como Mali, Chad, Líbia e Níger, e áreas pedregosas como nas montanhas de Agar, localizadas no sul da Argélia, que é em grande parte um deserto rochoso. Essas características dificultam o povoamento da região e prejudicam o desenvolvimento econômico do Saara. Mas a grande preocupação é que o deserto está expandindo descontroladamente, tendo um crescimento territorial para o sul de 10% no século, alcançando a região do Sahel, região de transição entre o deserto e as terras férteis da savana sudanesa. O Sahel é formado por 11 países, que abrigam juntos mais de 135 milhões de habitantes, que estão em risco com o avanço do deserto, já que cerca de 80% da população depende da agricultura para sobreviver, e a porcentagem de terra fértil chega a apenas 20%. E esse é o mapa que mostra o declínio da produtividade no solo da África, onde podemos ver o nível de degradação do solo no Sahel, que vem se intensificando cada vez mais, degradando cerca de 1,7 milhões de hectares de floresta por ano, o que equivale a mais de 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. E grande parte disso é causado pela expansão do Saara. A vegetação do Sahel é perdida, deixando a terra mais quente e seca, aumentando as temperaturas que podem subir entre 2,5 e 4,3 graus até 2080. Neste mapa, por exemplo, vemos que as terras desérticas cobrem pelo menos 38% das terras imersas do planeta. E é por este motivo que existe um plano para parar o avanço da desertificação no Saara e reverter a ampliação do deserto. Com este plano, os países africanos prometem restaurar 100 milhões de hectares de terra degradada, o que é equivalente a mais de 10 vezes o tamanho de Portugal. As áreas do Saara passaram por um processo de desertificação, causando fatores como o aumento das temperaturas, que intensificam os ventos e diminuem a capacidade do solo de reter água, fazendo com que ele perca sua capacidade de suportar vegetação e de se regenerar. E foi exatamente isso que aconteceu com o Saara, e está se expandindo agora para a região do Sahel. Neste mapa, por exemplo, podemos ver que as regiões com mais recursos e atividades agrícolas são as mais afastadas do deserto, justamente pelo processo de degradação do solo. Mas a desertificação é um processo natural e ocorre em diversos lugares do mundo, e afeta parte de todos os continentes. O que preocupa no Saara não é o processo de desertificação em si, mas sim a velocidade que está acontecendo. O que antes demorava 30 anos para se degradar, agora leva apenas transformando as paisagens locais. A desertificação intensifica o aumento das temperaturas extremas do deserto, que variam entre 30 e 50 graus durante o dia e chegam abaixo de zero durante a noite. A expectativa de vida na região do Saara é muito baixa e está diminuindo ainda mais no Sahel. Enquanto Seychelles, o país mais desenvolvido da África, com clima mais ameno, alcança a média de expectativa de 73 anos e um IDH de cerca de 840. A situação no Sahel é bem diferente. Podemos observar isso no Chad, por exemplo, que tem um IDH de 295 e a média de expectativa de vida em torno de 52 anos, sendo considerada uma das piores do mundo. E isso se replica por toda a região do Sahel e do Saara. O Saara surgiu por oscilações no eixo da Terra, que são movimentos naturais, que aumentaram a incidência de raios solares na região e fizeram com que esse imenso deserto surgisse. Agora ele está em expansão. E assim como todo deserto, é normal que o território do Saara varie de acordo com o período do ano, mas a área que o deserto está alcançando nos últimos verões é quase 16% maior que a média do último século. E isso acontece por vários motivos. Um dos principais é pelo Saara estar longe do mar, e por isso tem menor influência de ventos marítimos que vêm de fora do continente africano. Os ventos são mais úmidos perto dos mares, mas na medida que o vento se move para longe do mar, ele perde a umidade e dispersa as nuvens formadas, diminuindo o nível de chuvas no interior do continente. Os ventos têm papel importante no avanço da desertificação. Os ventos secos que vêm do norte e leste são conhecidos como ventos alísios, que aumentam a escassez de chuva e transportam a areia e poeira do Saara para o Sahel e contribuem para as erosões, enquanto os ventos que vêm do sul e carregam umidade não são suficientes para controlar esses prejuízos que vêm do norte.
Mas apesar de tudo isso, para tentar reverter a situação e restaurar a vegetação e as paisagens do Sahel e parar o avanço do deserto, existe um plano que ficou conhecido como a Grande Muralha Verde Africana. Nada mais é do que um grande muro que atravessa os 11 países do Sahel, desde Senegal até Djibouti, com o objetivo de proteger as terras produtivas existentes na região, além de restaurar áreas que já foram degradadas. Com uma distância de quase uma viagem de ida e volta do sul ao norte do Brasil, o muro deve passar cerca de 8.000 km de comprimento e 15 km de largura, com 100 milhões de hectares de área plantada. O plano é apoiado por países como Senegal, Mali, Nigéria, Sudão e Etiópia, e é coordenado pela Comissão da União Africana Verde, e é financiada com recursos do Banco Mundial. O projeto teve início em 2007 e a previsão de custo total é de 33 bilhões de dólares, sendo que apenas 8 bilhões foram investidos até 2021. Apesar do alto investimento, o custo pode se tornar baixo se o plano cumprir as promessas e os benefícios ambientais, que vão afetar a vida de muita gente na região, já que até o ano de 2050, o Sahel pode abrigar cerca de 340 milhões de habitantes, o que é equivalente à população dos Estados Unidos. Quando concluído, o projeto será considerado a maior estrutura viva do planeta, sendo cerca de 3 vezes maior que a Grande Barreira de Corais na Austrália, que possui aproximadamente 2.900 recifes e uma das principais biodiversidades do planeta, considerada um patrimônio mundial da Unesco desde 1981. Devido ao tamanho da Muralha Verde Africana, cerca de 10 milhões de novos empregos podem ser gerados com a finalização da construção, sendo que até o ano de 2021 já tinham sido criados 335 mil novos empregos, fazendo com que o cultivo de frutas e produtos florestais rendesse cerca de 507 milhões de reais, de acordo com a ONU. Com todas essas características, o projeto é uma grande oportunidade para o continente africano investir em seu desenvolvimento sustentável e promover políticas de proteção ao meio ambiente. Um exemplo que pode ser seguido é do Muro Verde, que também está em construção na China e conta com 4.500 quilômetros do noroeste ao nordeste do país, com os mesmos objetivos de parar o avanço da desertificação. Na China, diversos benefícios já podem ser notados, mas o que chama mais atenção é a ideia de uma grande civilização ecológica. Para isso, a China estabeleceu algumas zonas piloto para a ecocivilização, como a de Fujian, criada em 2014 com o objetivo de preservar a biodiversidade e melhorar as condições do ar e da água. Depois que a China iniciou esse projeto, ela também bateu 2 recordes mundiais na produção de energia limpa em 2015, sendo o primeiro pela produção de 30 gigawatts de energia eólica em um ano e o segundo por instalar 16 gigawatts de energia solar. E se o Sahel seguir o mesmo caminho, é possível alcançar a prosperidade sem causar grandes danos ambientais. No entanto, devido a problemas de financiamento, o projeto está atrasado. Em janeiro de 2021, durante o One Planet Summit, encontro organizado pela França, Nações Unidas e o Banco Mundial, o projeto recebeu uma verba de 15 bilhões de dólares em novos financiamentos até o ano de 2025. Atualmente, cerca de 18% da construção foi concluída, sendo que os países mais beneficiados até agora foram a Etiópia, com 15 milhões de hectares recuperados, e Senegal, com 12 milhões de árvores plantadas. Apesar de mais de 18 milhões de hectares já terem sido recuperados, ainda há muito trabalho a fazer, mas com a colaboração de diversas nações e organizações, as expectativas para o projeto são boas e a previsão de conclusão é para o ano de 2030, prometendo melhorar a vida das comunidades africanas. E mesmo com tantos benefícios apontados, o projeto teve muitas críticas, principalmente no seu começo. Dennis Garrett, membro sênior do World Agroforestry Center, disse que esta foi uma maneira estúpida de restaurar a terra no Sahel. O pensamento dele e de outros críticos se deve ao fato que no início até 80% das árvores plantadas morriam depois de 2 meses do plantio, devido à falta de cuidados adequados, já que foram plantadas em locais com poucos habitantes para cuidar delas. Mas também existem outras alternativas que podem ser adotadas de forma simultânea para que o problema da desertificação seja controlado da melhor forma, como a adoção de medidas que diminuam a quantidade de emissão de gases do efeito estufa e o aumento da temperatura do planeta. Outra ação importante é o investimento em infraestrutura para melhorar a distribuição de água da região, coisa que aconteceu em vários lugares do mundo, como no Brasil, na região do Rio São Francisco, que possui cerca de 2.800 km de extensão, com sua nascente localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O curso do rio passa pelos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
O programa de aceleração criou o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, com a construção de 720 mil metros de canais, que transferem cerca de 1 a 3% das águas do rio, para os rios que desaparecem em períodos de seca no Nordeste, com os canais que passam pelo Rio Paraíba, no eixo leste. No eixo norte, os canais passam pelo Rio Salgado, Rio Jaguaribe, Rio Apodi e Rio do Peixe, com os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará sendo os mais beneficiados. E com todas as ações conjuntas da Grande Muralha Verde da África, o projeto promete transformar a vida de diversos africanos e de toda a biodiversidade do Sahel. E esses foram os diversos fatores que levaram à criação do grande plano de construção da Muralha Verde.